Vamos começar? STF decide que candidato aprovado dentro do número de vagas pode não ser nomeado. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Decisão recentíssima do STF do dia 20 de outubro de 2025 e que pode muito bem cair na sua prova. Chegou aqui agora no canal, não sabe como é que as coisas funcionam? Calma, não precisa deixar o seu like, não precisa se inscrever, não precisa compartilhar ainda. Primeiro vê o vídeo até o final, vê se você entende o que eu vou trazer aqui para você. Vê se eu vou te ajudar de alguma forma. Sendo esse o caso, aí sim você deixa seu like, se inscreve e quem sabe até compartilha com alguém que está precisando aprender sobre essa decisão do STF. Como eu disse a vocês, por vezes eu gosto de vir aqui no canal e fazer um conteúdo técnico, analisar julgadas, às vezes analisar até alguma questão. Então nesse vídeo aqui, em alguns momentos, para até otimizar o trabalho, o estudo de vocês, vou fazer questão de às vezes citar o número do julgado, o número da tese de repercussão geral, mas é só como apoio para vocês poderem fazer a consulta depois e complementar os estudos de vocês. Até porque nós vamos aproveitar essa decisão recentíssima, que é o tema 1164 da repercussão geral, para revisar a jurisprudência do STF sobre o tema. Quando a gente analisa, assim, fazendo um histórico bem lá para trás mesmo, a gente pode puxar lá desde 2011, tema 161 da repercussão geral, o STF já deixou muito claro. Candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital tem direito subjetivo à nomeação. Então, se você está ali, prestou as provas para um concurso de 15 vagas, passou em primeiro, passou em quinto, passou em décimo, passou em 15º, você tem direito subjetivo à nomeação. Ah, dentro de prazo de validade do concurso eu passei em 16º, mas aí o 15º desistiu, pediu fim de fila, eu passei a figurar como 15º, tenho direito subjetivo à nomeação? Sim, porque agora você está dentro do número de vagas previsto no edital. Tem uma série de ramificações ali, mas o mais importante é que quando a gente vai no inteiro teor desse julgamento, de novo, de 2011, tema de repercussão geral 161, o próprio STF diz que faz aquela distinção que direito subjetivo à nomeação não é um direito absoluto. Ou seja, embora o candidato aprovado dentro do número de vagas tenha direito subjetivo à nomeação, existem situações que podem justificar a excepcionalíssima não nomeação, o não cumprimento desse dever, de que decorre desse direito subjetivo. E quando eu disse excepcionalíssima, eu não estou usando uma forma de argumentação aqui, uma forma de destacar esse ponto que eu quero falar com vocês, porque esse termo excepcionalíssima consta, melhor dizendo, dentro do próprio acórdão pelo STF. Então ele já começa a destacar o seguinte: embora direito subjetivo não seja direito absoluto, o não cumprimento desse direito do candidato que foi aprovado dentro do número de vagas é algo absolutamente, extremamente excepcional, ou nas palavras da corte, excepcionalíssimo. Poder justificar esse excepcionalíssimo não cumprimento do dever da administração de nomear aqueles candidatos aprovados dentro do número de vagas, o que é necessário? Que ocorra uma situação, algo que justifique essa não nomeação. E essa situação, esse evento, essa ocorrência, esse fato, chame do que quiser, de acordo com o STF, aqui eu continuo tratando com vocês sobre o tema 161, ele tem que ter as seguintes características. Beleza, administração, você fez um concurso, tem aprovado ali dentro do número de vagas, você não quer mais nomear essas pessoas aprovadas dentro do número de vagas, você tem que me justificar isso. E esse fato que você invocar como justificativa, ele tem que ser superveniente, primeira característica necessária. Ou seja, esses fatos que a administração está falando, por causa disso aqui, eu não posso mais nomear as pessoas aprovadas dentro do número de vagas. Tem que ser posterior à publicação do edital. Além disso, esse fato tem que ser imprevisível, tem que ser algo que não era possível prever quando da publicação do edital. Até porque, por exemplo, nesse momento que eu estou gravando aqui para vocês, a gente está em intensa discussão sobre novos tributos, sobre corte de gastos. Não está dentro do imprevisível que, por exemplo, uma MP ou até mesmo uma lei possa ser rejeitada, possa ser não votada pelo Congresso. Então imagina que o governo federal vira e fala assim: olha, o problema é que eu não poderia prever essa queda de arrecadação aí por causa da MP que caducou. Uma situação real. Acho que estava dentro do previsível, então não poderia, tem que ser um fato.
Superveniente, primeira característica. Segunda característica, imprevisível. Fora do âmbito de possibilidade de previsão quando da publicação do edital. Além disso, esse fato que a administração, de novo, está invocando para não nomear as pessoas aprovadas dentro do número de vagas tem que ser grave, tem que ser acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, devem ser extremamente graves, palavras do STF, que fala, inclusive, que em decorrência desses acontecimentos, desses graves acontecimentos, deve acarretar uma onerosidade excessiva caso a administração fosse obrigada a manter a nomeação. Então tem que ser algo de grande relevância, de extrema repercussão. Nada de vir com aquele negócio assim, nossa, a gente perdeu uma arrecadação de 0,001% do orçamento. Não, né? Tem que ser algo extremamente grave. E uma outra característica exigida, a quarta característica, é a necessidade. Aí, na verdade, a gente passa a analisar, fazer uma análise sobre a medida tomada. Por mais que tenha, o fato possa ter todas essas características anteriores, a administração tem que demonstrar que, no caso concreto, é absolutamente necessário não nomear aqueles candidatos aprovados dentro do número de vagas. É como se ele falasse assim, olha, eu já tentei resolver assim, já tentei resolver assim, já tentei resolver assim, tentei um monte de outras medidas menos gravosas, nenhuma delas resolveu. Eu continuo com a situação imprevisível, eu continuo com uma situação grave, eu continuo com a situação superveniente que está me impedindo de nomear. Só nesse caso, eu já tentei resolver de todas as outras formas, ainda não consegui. Só nesses casos ela poderia não fazer a nomeação. De novo, isso aqui, ó, tô gastando tempo para a gente recordar essa decisão do tema 161, que ele vai ser muito importante para a gente entender tudo o que envolve essa nova decisão do STF. E aí, recentemente, agora a gente volta, ou melhor dizendo, a gente passa para o tema 1164, o STF decidiu o seguinte, e aqui eu vou ler a tese de repercussão geral. Olha só. A superveniente extinção dos cargos oferecidos em edital de concurso público em razão da superação do limite prudencial de gastos com pessoal, que é uma regrinha prevista lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, previsto em lei complementar regulamentadora do 169 da Constituição Federal, desde que anterior ao término do prazo de validade do concurso e devidamente motivada, justifica a mitigação do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas. Isso aqui tô lendo direto do site do STF, como eu disse, notícia recentíssima do dia 20/10. Essa tese de repercussão geral, de novo, tema 1164, ela não conflita com o 61 que eu estava explicando até aqui. Na verdade, o que ela diz é o seguinte, embora exista direito subjetivo à nomeação, embora exista sim esse direito das pessoas que são aprovadas dentro do número de vagas, esse direito não é absoluto. E se acontecer a extinção daqueles cargos previstos no edital, digamos que você fez um concurso para soldador da prefeitura lá do município do Pará. Caramba, que caso específico, hein, João? Porque é justamente esse caso que foi analisado pelo STF. Você tem direito subjetivo à nomeação se você tiver sido aprovado dentro do número de vagas do edital, mas se esse cargo for extinto, você perde o seu direito subjetivo à nomeação desde que essa extinção tenha ocorrido dentro do prazo de validade do concurso e, claro, devidamente motivada. Quando eu li as hipóteses ali de mitigação do direito subjetivo à nomeação do tema 161 lá de 2011, é claro que todas aquelas características têm que estar provadas, não é só alegar não. E ainda vamos ver num pontinho aqui que ainda justifica ainda mais a atenção de vocês, mas vamos focar nesse caso aqui. Quando a gente pensa, vou pedir para vocês ter um pouco de capacidade de abstração junto comigo, a gente consegue entender. Tema 161, dentro do prazo de validade ali, quem foi aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação. Então, digamos que o seu concurso foi válido, né, foi homologado, está válido de 2025 até 2027. Chegou 2027, você não foi nomeado ainda, você tem o direito subjetivo à nomeação. Mas imagina que a extinção do seu cargo acontece nesse tempo aqui, antes da validade do concurso. É isso que o STF está falando. Se o seu cargo foi extinto antes
do prazo final da validade do seu concurso, você perde o seu direito subjetivo à nomeação. Até porque, se o seu concurso que valeu de 2025 até 2027, se a extinção acontecer depois, acontecer aqui, depois da validade, você consegue entender que o seu direito subjetivo já foi violado, já foi consumado, mas eu prefiro aqui falar em violação, quando passou esse ano de 2027, quando passou do final da validade. Lá do outro, se a extinção ocorreu dentro desse período, infelizmente, você pode acabar perdendo, ou melhor, você perde o seu direito subjetivo à nomeação. E por que eu escolhi esse julgado específico para tratar de vocês? Primeiro que isso para mim é cara de prova, não só de procuradoria, mas ainda mais de procuradoria. Assuntos relacionados a servidores costumam ser cobrados ali nas provas de procuradoria, primeira fase, segunda fase e fase oral. Para qualquer uma dessas eu aposto que vai cair. Sou capaz de apostar que vai cair em provas recentes. Segundo, porque revisita um tema que já está consolidado desde 2011 e traz outras nuances, então você pode cobrar amplamente conhecimento do candidato. E o ponto mais importante, talvez, se eu não tivesse lido esse julgado aqui, eu erraria. Porque lá em 2021, aí quem apreciou isso aqui foi o STJ, estou falando de um julgado publicado lá no informativo 715, quem quiser pegar é o RMS 66316 de São Paulo. Lá o que aconteceu foi o seguinte: candidato aprovado dentro do número de vagas para um concurso no TJ, e o TJ só alegou o seguinte: a pandemia, crise econômica, tá todo mundo muito mal, não posso nomear essa pessoa, então ela não tem o direito subjetivo à nomeação por causa desse estado de coisas que a gente está vivendo. Nesse caso específico, o STJ aplicou expressamente o nosso tema 161, que do início do vídeo, e falou o seguinte: olha só, isso é um direito subjetivo do aprovado dentro do número de vagas. Não basta apenas você alegar limite prudencial, limite de gastos, pandemia, crise econômica. É um direito que, para ser refutado, tem que ser comprovado, até porque antes de se abrir concurso, a gente faz um estudo do impacto econômico, então isso é considerado. Então você tem que comprovar todas aquelas situações excepcionais que a gente falou quando a gente viu lá no tema 161. E aí qual que é o cuidado que você tem que ter? Se eu estou na prova, eu não li essa decisão recentíssima do STF que fala se o cargo for extinto dentro do prazo de validade, não há direito subjetivo à nomeação, eu iria pela lógica. Eu lembro daquele tema consolidado, eu lembro dessa decisão do STJ, tudo bem que o STJ aqui falou só de alegar, né? Que é diferente quando o cargo é efetivamente extinto. Eu muito provavelmente erraria. Eu iria por essa lógica e falaria: opa, não vem não mitiga direito subjetivo não. Até porque a jurisprudência dos tribunais superiores sempre foi no sentido de garantir esse direito subjetivo à nomeação. Então tome cuidado. Esse caso aqui que o STF analisou recentemente, ele é diferente do caso de 2001 do STJ, que aplicou o tema 161 da repercussão geral, expressamente diz: olha, não basta alegar o que ele chamou de estado das coisas, pandemia, limite de gasto com o pessoal, crise econômica. É diferente. No caso aqui que a gente está falando em que há sim a mitigação ao direito subjetivo à nomeação, que a gente pode sim excepcionar o direito subjetivo à nomeação, o STF apreciou um caso em que o cargo foi extinto, ou melhor, deveria ter sido extinto dentro do prazo de validade do concurso, beleza? Então, fiquem atentos a essas nuances, as diferenças de um entendimento ou outro, esses requisitos que a extinção que o STF marcou, que tem que ser antes do prazo de validade do concurso, e assim, com isso, vocês conseguem acertar quaisquer questões sobre esse tema. Atenção sobre isso. Espero que tenha ficado muito clara essa explicação. Como eu disse, eu sou capaz de apostar que esse julgado será cobrado recentemente na sua prova. E se você, ou melhor, recentemente não, em breve nas suas provas. E se você está aqui estudando firme para concursos de procuradoria, eu tenho que te indicar joaomarcelooliveira.com.br, a plataforma que chegou para a gente construir juntos e para você ter total controle dos seus estudos. Vou mostrar ela um pouquinho para vocês. Bom, partindo aqui da nossa tela inicial, o pessoal que faz parte do ecossistema pode ser tanto assinando a plataforma como sendo um aluno da mentoria da AGU. A gente tem aqui, ferramentas calendário, onde você pode, estava mostrando para os meus alunos, alguém que passou 1 hora estudando jurisprudência, agora eu vou estudar por mais 1 hora, tá com um dia tranquilo para estudar, vou estudar por 1 hora, agora eu vou fazer revisão, só fazer o seu rastreamento. Como você tem todo um planejamento aqui, meta macro à direita, metas micro, planejamento, tarefas diárias à esquerda, você pode ir planejando a sua semana dia a dia, pode planejar com antecedência. Olha como é que é fácil. Digamos que na quarta-feira você quer estudar direito processual civil,
bem tranquilo. Isso aqui vira um painel de desempenho onde você compara semana a semana como é que tem sido o seu desempenho, seu tempo de estudos. Olha só, os gráficos vão mostrando para vocês quanto tempo falta ali para aquela sua meta macro que você colocou, como estão suas tarefas da semana, tudo isso refletindo no seu calendário. Está em vias de subir aqui funcionalidades novas que em breve vão fazer essa plataforma ainda melhor para vocês, beleza? Como sempre, eu agradeço a atenção de todos vocês e até o próximo vídeo.